Olá, meus queridos amigos, muito bom dia. Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao canal do NEP Honório Abreu. Segunda-feira é dia de continuarmos as nossas reflexões e os nossos aprendizados em torno de O Livro dos Espíritos. Livro 2, capítulo 1, dos Espíritos. Subitem: Mundo normal ou primitivo? Pergunta de número 84. Os espíritos constituem um mundo à parte, fora daquele que vemos? Resposta: sim, o mundo dos espíritos ou das inteligências incorpóreas. Pergunta de número 85. Na ordem das coisas, qual dos dois é o principal? O mundo dos espíritos ou o mundo corpóreo? Resposta: o mundo espírita. Ele preexiste e sobrevive a tudo. Pergunta de número 86. O mundo corpóreo poderia deixar de existir ou não ter jamais existido sem alterar a essência do mundo espírita? Resposta: sim, eles são independentes. No entanto, sua correlação é incessante, porque reagem incessantemente um sobre o outro. Pergunta de número 87, a que fecha esse subitem. Os espíritos ocupam uma região determinada e circunscrita no espaço? A resposta: os espíritos estão por toda a parte. Povoam infinitamente os espaços infinitos. Estão sempre ao vosso lado, observando e agindo sobre vós, sem o perceberdes, porque os espíritos são uma das forças da natureza e instrumentos de que Deus se serve para a realização dos seus desígnios providenciais. Mas nem todos vão a toda parte, pois há regiões interditadas aos menos adiantados. Agora, meus amigos, apuremos os nossos ouvidos, principalmente os espirituais, para refletirmos em torno das perguntas lidas na manhã de hoje. Kardec agora começará a indagar sobre o mundo normal primitivo. Nós estamos conversando sobre os espíritos, nós já verificamos nas questões precedentes a origem e a natureza dos espíritos, e agora o codificador começará a indagar a espiritualidade se os espíritos constituem um mundo à parte, fora daquele que vemos. E a espiritualidade responderá: o mundo dos espíritos ou das inteligências incorpóreas. A erraticidade é um mundo que ele é o principal, a vida principal, tanto é que nós sempre gostamos de dizer, nós estamos atravessando experiências corporais, mas a nossa essência é espiritual, nós somos espíritos atravessando experiências corporais, e o que mais importa, aquilo que é real, é o mundo espírita, é a vida espírita, porque o mundo espírita preexiste e sobrevive a tudo. A matéria, ela tem o seu fim. O espírito, já discutimos aqui nas perguntas anteriores, ele é imortal. Teve começo, mas não terá fim. Teve começo, mas não terá fim. E é interessante que Kardec indaga, o mundo corpóreo ele poderia deixar de existir ou não ter jamais existido sem alterar a essência do mundo espírita? E os espíritos vão responder, não descurando aqui da importância do mundo corpóreo, mas eles vão responder que sim, com certeza, porque esses mundos são independentes. Mas há uma correlação incessante, porque estão sempre reagindo um ao outro. Nós dizemos, inclusive, que na matéria nós temos o reflexo dos acontecimentos do plano espiritual. Os grandes avanços que nós realizamos na matéria já estão ali construídos anteriormente no plano espiritual. As grandes tragédias que nós verificamos na matéria são tragédias que foram engendradas por inteligências desbaratadas que influenciaram de maneira malsã o plano material. Então, esses mundos, eles se reagem
eles se interconectam incessantemente, mas nós temos aqui no plano material reflexos do plano espiritual. Reflexos do plano espiritual. E a pergunta que eu quero chamar mais atenção aqui, porque muitos levam a sua resposta para trazer uma celeuma, para trazer um conflito, para trazer uma... Eu, sinceramente, considero uma indagação descabida, é a de 87, a pergunta de número 87. Porque Kardec ele indaga da espiritualidade. Os espíritos eles vão ocupar uma região determinada e circunscrita no espaço, e através da resposta, a resposta aos espíritos, eles estão por toda parte, povoam infinitamente os espaços infinitos. Mas através de todo o corpo dessa resposta, esse aqui é um dos fundamentos que algumas pessoas utilizam para criticar a psicografia de Francisco Cândido Xavier. Esse item aqui, essa pergunta de número 87, o capítulo de número 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, há muitas moradas na casa de meu pai, porque eles vão falar o seguinte, olha, e aí eu vejo que são pessoas muito puristas, né, muito dogmatizadas, mas vão virar e falar o seguinte, olha, na codificação os espíritos não falaram nada sobre colônias espirituais, não falaram nada sobre essas regiões circunscritas, etc, etc, etc. Então toda a psicografia de Francisco Cândido Xavier estaria prejudicada. Eu, na verdade, acho completamente sem base esse posicionamento. Porque, olha só, eu parto do seguinte pressuposto, um pressuposto de lógica. Nós estávamos aqui à época de Kardec buscando despertar uma mentalidade profundamente materializada. Então, a codificação, a esse momento, ela já teve os seus clímax, os seus picos de perseguição. Imagina se a codificação tivesse entregue o que a obra psicografada por Francisco Cândido Xavier nos entregou. Então, para entregar verdades, nós precisamos ponderar até que ponto essa verdade pode ser entregue. Eu não posso entregar um prato de feijoada a uma criança recém-saída da amamentação, na introdução alimentar dessa criança. Então, nesse momento aqui, os espíritos não poderiam nos entregar toda a questão abrangente que nos é entregue na psicografia de Francisco Cândido Xavier, de Waldo Pereira Franco, Ivone Pereira do Amaral e tantos outros. Por quê? Porque isso aqui era um preparo para a gente começar a enxergar o plano espiritual, para a gente começar a entender o plano espiritual, para a gente começar a libertar a nossa mente das amarras da matéria. Se a nossa mente ainda hoje é profundamente amarrada na matéria, inclusive nós outros que somos espíritas, que temos acesso ao conhecimento espírita, muitas vezes a nossa mente é profundamente amarrada na matéria. Imagina numa sociedade, a segunda metade do século XIX, completamente desligada da noção da divindade, querendo afastar-se pelas falhas da religiosidade, querendo afastar-se de um movimento transcendental. Imagina o quanto era atrelada ao materialismo naquele momento. Então entregou-se o que se poderia entregar. E eu acho interessante porque, olha só, os espíritos eles estão por toda parte. Mas hora nenhuma aqui está falando que eles não estariam, por exemplo, que eles não poderiam, por exemplo, habitar colônias espirituais formatadas como, por exemplo, o É Nosso Lar. O É Nosso Lar. Na erraticidade, então, se não existisse essas colônias, esses postos de trabalho, os espíritos iam ficar fazendo o quê? Perdidos? No nada? Não, gente, peraí. Então, assim, e até um ponto final da resposta aqui, né? Nem todos os espíritos vão a toda parte, pois há região interditadas aos menos adiantados. Na profícua psicografia de Francisco Cândido Xavier, principalmente ali, naquela ditada por André Luiz, nós vamos perceber que tem espíritos, por exemplo, que não podem acessar nosso lar. Tem espíritos que estão em nosso lar que não podem acessar outras áreas da erraticidade. Por quê? Porque não tem preparo ainda. Então, para mim, sinceramente, o que está dito aqui no Livro dos Espíritos, não, na verdade vai ter que ser o contrário, né? Porque a psicografia de Francisco Cândido Xavier e de tantos outros, ela é subsidiária, ela subsidia, né, toda a codificação. O que está dito nesse extenso material psicográfico, sério,
vem corroborar, vem confirmar o que está escrito, o que está ditado pelos Espíritos e codificado por Allan Kardec. Fez sentido para vocês, meus amigos? Então, você já sabe. Por favor, caso ainda não seja inscrito aqui no canal do NEP Honório Abreu, deixe aqui a sua inscrição, apoie o nosso trabalho, acione o sininho das notificações, acompanhe os nossos estudos que são diários, curta, compartilhe, comente. Nossa família está crescendo, mas para que fique cada vez maior, é preciso que outros corações sejam convidados. De nossa parte, continuamos a desejar um dia abençoado e maravilhoso. E eu, Uriel Augusto, como sempre, tenho apenas mais uma coisa a dizer. Até o nosso próximo encontro.